Bom, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Ciência TV. Na última aula, nós demos início ao estudo de toda a fundamentação teórica a respeito das leis de Newton, ou seja, das leis que regem o movimento dos corpos. Hoje, nós vamos dar uma aplicação matemática para essas leis. Vamos ver hoje, exatamente nessa aula, como que se calcula a aceleração de um bloco quando uma força é aplicada sobre ele. Mas, antes de começar essa aplicação matemática, não custa nada nós revermos as leis que vão reger esses movimentos corpos, né? Então, vamos lá. Nós vimos na aula passada que a primeira lei de Newton, né, conhecida como primeira lei de Newton, na verdade, o nome dela é lei da inércia, ela diz o seguinte: todo corpo, na ausência de qualquer tipo de força, tende a manter o seu estado original. Então, esse estado nós vamos passar a chamar de estado inercial. Isso funciona da seguinte maneira: um corpo, na ausência de forças, vamos imaginar que ele se encontra parado em relação a um certo referencial, ele vai permanecer parado, ele não vai se movimentar, a não ser que uma força seja aplicada sobre ele. Então, se ele está parado, ele tende a continuar parado. Pelo contrário, se ele estiver em movimento, desde que não haja nenhuma força atuando sobre o corpo dele, a tendência natural dele é continuar em movimento. Então, por meio dessa primeira lei, da lei da inércia, nós podemos perceber que a gente só consegue alterar o estado inercial de um objeto, de um corpo qualquer, se aplicarmos uma força sobre esse corpo, certo? E como será que eu posso quantificar, então, essa força? Essa força ela é descrita pela segunda lei de Newton, na verdade, a lei fundamental da dinâmica. Por meio dessa lei, Newton conseguiu converter em números a seguinte relação, né? Ele viu que a força que tem que ser aplicada num certo corpo, ela é diretamente proporcional à massa do corpo e da aceleração que nós desejamos fornecer, ou seja, que esse corpo deve adquirir, tá? Só lembrando aqui, a massa, a unidade dela é dada no SI, no Sistema Internacional, como quilo. De aceleração no Sistema Internacional é dado por metro por segundo ao quadrado, o que nos leva que a unidade de força no Sistema Internacional é de quilo, que multiplica metro por segundo ao quadrado, ou seja, massa vezes a aceleração. Contudo, em homenagem a Newton, nós vamos dizer que 1 kg por 1 metro, por 1 kg vezes 1 metro, por 1 segundo quadrado, é a mesma coisa que uma nova unidade. Em homenagem a Newton, nós vamos chamar de Newton, exatamente, ó. Vamos usar a letra N para representar essa unidade, ok? Então, primeira lei, lei da inércia. Segunda lei, lei fundamental da dinâmica, que nós temos uma equação, a equação fundamental, né? Que onde força é o produto da massa pela aceleração, ok? E temos também a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. A terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, diz o seguinte: toda ação sobre um corpo produz uma reação que possui as seguintes características. Primeira delas, mesma intensidade. Vamos anotar aqui. Possui também mesma direção, só que possui sentido oposto. Vamos exemplificar aqui, só um segundo, sentido oposto. Então, imagine a seguinte situação: eu tenho uma parede, vamos desenhar a parede um pouquinho melhor. Nós temos uma parede, sobre essa parede existe um livro, eu aplico uma força F aqui contra o livro para prendê-lo em relação à parede, como se eu estivesse segurando, apoiado o livro na parede, ok? Então, essa aqui é a ação. Então, vamos imaginar que eu estivesse fazendo uma força de 100 newtons, ok? Então, essa é a ação cuja a intensidade dela tem o valor de 100 newtons, a direção dela é horizontal, portanto, a reação dela vai ser também horizontal, cuja intensidade é a mesma, também 100 newtons, certo? Só que o sentido é oposto, né? Da força F era da esquerda para a direita, a força de reação, que a gente vai chamar de força normal, tá? Ela é da direita para a esquerda, correto? Então,
Isso aqui é uma rápida lembrança das 3 leis de Newton que nós estudamos na aula anterior. Ok? Bom, continuando nossa aula aqui, eu trouxe 2 exemplos para a gente, para nós começarmos a resolver, pensar um pouco mais a respeito de como que se aplicam essas forças, essas leis, perdão. Imagina a seguinte situação. Nesse esquema, eu tenho uma caixa, eu tenho um bloco, cuja massa dele são 10 kg, e eu tenho uma força atuando sobre esse bloco. O que pode ser essa força? Pode ser você mesmo, você puxando esse bloco para cá, ok? Então vamos imaginar aqui, essa força é você está fazendo uma força e puxa esse bloco para a direita aqui, tá? Então é uma força que ela tem uma direção horizontal e o sentido dela é para a direita. Então uma coisa é óbvia, se você puxa para a direita, o sentido do movimento ele é para a direita, ok? Então o movimento é nesse sentido aqui. Então o que a gente vai olhar aqui, o que a gente vai fazer nesse exemplo? Nós vamos fazer 2 coisas. Na primeira delas a gente vai apresentar todas as forças que nós conhecemos, ok? Tá? E no segundo momento a gente vai calcular qual é a aceleração desse bloco, ou seja, quando eu coloquei uma força agindo sobre esse bloco vai acelerar, né? Eu quero descobrir exatamente qual é o valor, qual é a intensidade dessa aceleração, tudo bem? Bom, vamos começar aqui pela letra A. A letra A eu vou resolver no próprio esquema aqui, então eu vou dizer o seguinte, ó, eu já sei que eu tenho essa força F puxando para cá, como nós vimos, né, nós temos uma força chamada peso, tá? Que vai ser o produto da massa pela aceleração, que nesse caso é a aceleração da gravidade. Como existe contato, terceira lei de Newton diz o seguinte, ação e reação. O bloco age sobre o solo, sobre a superfície, e a superfície reage contra o bloco. Com o quê? Com a mesma intensidade, com a mesma direção, que aqui é vertical, porém com o sentido oposto. Se o sentido da força-peso ela é para baixo, sempre vai ser para baixo, a força de reação normal vai ser para cima. Ok? Nesse primeiro momento, nós estamos desconsiderando a força de atrito, tá? Mas nas próximas aulas, mais para frente, nós vamos analisar como se daria com a força de atrito. Então, só ilustrando aqui, peso sempre é para baixo, em direção ao centro da Terra, tá? A normal vai ter o quê? Mesma direção, portanto também vertical, sentido oposto e vai ter a mesma intensidade. A intensidade aqui eu não vou colocar, nós vamos deixar isso para particularizar isso um pouco melhor nas próximas aulas, ok? Bom, resolvendo agora o item B que foi pedido ali para a gente, ó. Então a gente vai calcular a aceleração do bloco. O que acontece aqui, né? Então eu tenho uma força sendo aplicada nesse sentido e eu tenho uma massa. Então vamos fazer uma legendinha aqui só para notar. Eu tenho a força que vale 50 newtons. Tenho que a massa do bloco, anotada aqui exatamente nele, são 10 quilos. E a minha pergunta exatamente é: qual é a aceleração desse sistema, desse bloquinho? Correto? Bom, por meio da lei fundamental da dinâmica, segundo a lei de Newton, nós sabemos que a força é igual ao produto da massa pela aceleração. Eu preciso descobrir exatamente qual é o valor da aceleração. Para eu descobrir esse valor, eu obrigatoriamente preciso ter esses 2 valores aqui. Minha pergunta é, eu tenho o valor da força? Sim, me foi dada, 50 newtons, eu trouxe ela para cá, nossa legendinha, então aqui eu vou substituir por 50. Eu tenho o valor da massa? Sim, também tenho, foi dado para nós, né, aqui no exercício, está no próprio bloco, eu trouxe ele para cá, 10 quilos. Então, as 2 grandezas que eu precisava saber de antemão, para poder calcular o valor da aceleração, eu possuo. Então, nós vamos resolver essa parte matemática aqui. Quanto vale a força? 50 newtons. Vai ser igual, qual é o valor da massa? A massa nos foi dada, 10 quilos, vezes a aceleração. Ok? Então, o 10 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Correto? Então, a gente vai ter que a aceleração é igual 50 dividido por 10. E essa conta, se tudo der certo, vai dar 50 por 10, 5 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Muito simples, não? Né? Então, por meio da equação fundamental da dinâmica, nós vamos trabalhar constantemente com esta relação aqui. Nós podemos determinar, tendo
a massa e a força, nós conseguimos determinar o valor da aceleração. Tendo a massa e a aceleração, nós podemos determinar o valor da força que foi aplicada. E também podemos determinar a massa, uma vez que nós tenhamos tanto a força quanto a aceleração. Ok? Vamos passar para mais um exercício. Esse outro agora um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais avançado, que envolve ângulo. E esse é um grande problema dos alunos, certo? Então vamos com muita calma, vamos com muita atenção aqui para ver o que interessa para a gente. Qual é a diferença deste exemplo para o exemplo do exercício anterior? A diferença é a massa, o valor da massa, o valor da força que está sendo aplicada, mas agora essa força não está mais sendo aplicada horizontalmente aqui, ó. Ela está sendo aplicada formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. Isso muda completamente o nosso exercício, porque essa força de 100 newtons, na verdade, ela atua no bloco de forma a puxar ele tanto para a direita quanto para cima. Então, é isso que quer dizer uma diagonal. Diagonal é a combinação de dois vetores, né? Um vetor que está indo para um vetor horizontal para a direita, nesse caso, e um vetor vertical para cima, nesse caso. Ok? Então, nós vamos ter que fazer uma coisa chamada decomposição de vetores. Então, esse vetor F, essa força que está sendo aplicada a F, ela tem uma componente aqui, ó, porque ela puxa ele para cá. E eu vou chamar de força F no eixo X. Um plano cartesiano matemático, como aquele que vocês estão acostumados a trabalhar, ok? Ao mesmo tempo, como ela é uma diagonal, ela também puxa para cima. E eu vou chamar aqui de força no eixo Y. Correto? Bom, o que interessa para a gente aqui? O que será que faz o corpo de 4 kg se movimentar? Bom, se ele está indo para cima e para lá, então eu desejo saber qual que é a aceleração horizontal dele aqui. Então, o meu movimento vai ser horizontal, certo? E eu, então, descubro facilmente que o que me interessa aqui, quem contribui para puxar este bloco de 4 kg horizontalmente, não é o Fy. O Fy é a componente vertical, é o quanto está puxando para cima. Eu quero saber quanto está puxando para a direita, portanto eu desejo saber quanto vale Fx. Ok? Tá? Então, aqui ainda na letra A, além de Fx e Fy, nós poderíamos representar o peso, exatamente como no exercício anterior, força de reação, temos a normal aqui. Ok? Bom, vamos resolver então a letra B. Letra B, nosso exercício é calcular qual que é o valor da aceleração do bloco. Para calcular a aceleração, a gente sabe que a gente tem uma relação que nós utilizamos na equação anterior, na questão anterior, que força é igual a massa vezes a aceleração. Nós sabemos a massa, a aceleração é a nossa pergunta, então eu vou colocar aqui, ó, a aceleração é exatamente a nossa pergunta, a massa, o valor dela agora são 4 kg, e eu preciso descobrir qual que é o valor da força F. Será que são 100 newtons? Não. São 100 newtons é a componente diagonal aqui, né? Então nós precisamos descobrir quanto vale Fx. Então, se nós fôssemos tirar isso daqui, esse desenho, não sei se todo mundo consegue perceber com facilidade, eu tenho uma diagonal, eu tenho a componente horizontal aqui, e tenho a componente vertical. Então, F, Fx, Fy. E o meu ângulo de 60 graus está aqui. Ou seja, o que nós temos aqui em mãos agora é um triângulo retângulo. Ó, preste atenção aqui, ó, vou transpor para cá. Ó. Temos um triângulo retângulo aqui. E eu quero descobrir qual é o valor de Fx. Nós temos o valor de F. Então, se nós formos observar e lembrar Pitágoras um pouquinho, né? A Pitágoras, a lei do seno também, né? As leis da trigonometria básica. O que nós temos aqui? Aqui desse lado nós temos a hipotenusa, certo? Esses dois, tanto Fx quanto Fy, são os catetos. E o que nós queremos descobrir é Fx, que é exatamente o cateto adjacente, ou seja, que ele está com o ângulo cateto adjacente. E o Fy é o cateto oposto, ele está do lado oposto ao ângulo. Então, uma vez que eu quero descobrir
fx, eu tendo o valor do ângulo aqui, que são 60 graus, que foi dado para a gente aqui. Ó. O que eu posso falar? Eu posso falar que o seno ou o cosseno desse ângulo? O cosseno de 60 graus, nesse caso aqui, vai ser quem? O cateto adjacente, que na verdade é fx, dividido pela a hipotenusa, cujo valor é f. Correto? Então eu posso reescrever isso aqui dizendo que o valor de fx é igual ao valor de f vezes o cosseno de 60 graus. Portanto, se eu assumir os valores que nós temos, fx é igual a f, cujo valor está aqui, que inicialmente a gente sabe que são 100 newtons. Então eu vou colocar esses 100 newtons aqui, vezes o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus vale meio, né? Vale 0,5 ou 1 sobre 2. Portanto, eu sei que o valor de f de x, fx aqui, nessa representação, vai ser 100 vezes meio, que vai me dar um valor de 50 newtons. Correto? Então, eu vou, já que eu sei que é essa pessoa que me interessa, eu vou deixar ela anotada aqui. 50 newtons. Correto? Uma outra forma mais fácil de se lembrar isso daqui, né, um pouco mais prática, na verdade, é pensar da seguinte maneira. Imagina que essa diagonal aqui, a força F, ela pode variar, você pode mexê-la, fazer com que ela gire daqui para cá, ou gire daqui para cá presa nesse eixo, como se fosse uma porta que pode abrir e fechar, ok? Este ângulo aqui, ele também vai acompanhar o movimento, né? Imagina que ele está amarrado na porta, ele vai acompanhar o movimento dessa porta aqui, né? Da força F. Então, portanto, se eu quisesse descobrir o valor de Fy, eu teria que pegar esta porta aqui e levá-la para lá. Consequentemente, esse meu ângulo ia abrir aqui, correto? Do contrário, se eu quisesse descobrir o valor de Fx, eu teria que trazer minha porta para cá até ela encostar no eixo X aqui. Consequentemente, o ângulo ia acompanhar e o ângulo ia fechar. Então, se este ângulo, vamos anotar aqui assim, ó, se o ângulo, essa aqui é a representação para ângulo, ele abrir, nós sabemos que a nossa conta vai utilizar o seno desse ângulo. Ok? Agora, se o nosso ângulo fechar, nós vamos utilizar o cosseno do ângulo. Então, ao invés de termos feito tudo isso daqui, né, só para dar fundamentação, para vocês saberem, por exemplo, para que serve calcular seno, cosseno, tangente de ângulo, essas coisas, tá explicado aqui. Mas podemos partir de um princípio prático. Eu queria descobrir fx, correto? Então, eu quero descobrir fx, eu tenho que pegar esse f e encostar no eixo x. Então, portanto, o meu ângulo aqui, ó, vai fechar. Se fecha, nós vamos utilizar o cosseno. Então, sempre vai ser assim. O cara que você quer descobrir, fx, no nosso caso, vai ser igual a f vezes o cosseno do ângulo, porque o ângulo fechou. Do contrário, se eu quisesse descobrir o valor de fy, o meu ângulo abriria e, portanto, eu teria fy igual a f que multiplica seno do meu ângulo, que aqui são 60 graus. Simples, não? Então, retomando, se o meu ângulo abrir, eu uso o seno. Se o meu ângulo fechar, eu uso o cosseno. Ok? Combinado? Então, vamos terminar esse exercício aqui. Eu sei que a componente que faz o bloco ir para a direita é a componente do eixo x, aqui é fx. Então, é fx que vai estar atuando sobre o meu corpo para deslocá-lo para a direita. Ok? Então, quanto que vale fx? Acabamos de calcular aqui. 50 newtons. Portanto, 50 é igual à massa do objeto, que vale 4 kg, vezes a aceleração do mesmo, que era a nossa pergunta. Portanto, a aceleração vai ser igual a 50 dividido por 4.
essa conta vai dar 50 dividido por 2 seria 25, dividido por 2 novamente, 25 por 2, 12,5. E a unidade aqui de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Ok? Tente fazer mais alguns exercícios, na internet está cheio de exercícios com várias resoluções dos mesmos. Se ficar parado, não vai conseguir entender. A gente tem que trabalhar constantemente para poder fixar esses conceitos, para que eles passem a fazer um pouco mais de sentido. Nas próximas aulas, nós vamos continuar resolvendo exercícios desse tipo, cada um de uma maneira diferente, com esquemas diferentes, mas o conceito básico é exatamente esse. Eu tenho que aplicar as forças, eu tenho que descobrir o valor da força, tenho que descobrir qual é a força que me interessa e calcular aquilo que está me pedindo, baseado geralmente numa única equação, que é a equação geral, a equação fundamental da dinâmica. Ok? Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.